Bom, pessoal, já vai dar 7h15, 19h15, acho que a gente pode ir começando aqui a nossa aula, a nossa conversa hoje, pode ser? Por mim tá tranquilo, professora. Ok. Aqui a gente tem aqui o Jamison, a Iris, ok. Olha, como é que a gente vai fazer a nossa aula hoje? Eu tô aqui, eu ainda não consegui baixar todos os arquivos. Eu vou, à medida que vocês forem se apresentando, eu vou fechando, até porque minha máquina está um pouco lenta hoje, eu preciso dar uma atualizada nela. Então, deixa eu acabei de sumir com a minha barra aqui para conversar com vocês. Achei. Deixa eu ver. Isso, Luan estava falando aqui, né, para compartilhar o trabalho. Então, eu só não tenho certeza se vocês conseguem compartilhar aqui. É possível, professor? Desculpa, professora, demora que eu estou procurando aqui onde tirar o mudo. Uhum. É possível. Igual você faz, eles conseguem fazer não tem Então problema. pronto. Era isso, eu estava preocupada em estar achando os trabalhos deles e baixando os que já postaram, né, para a gente É uma forma poder... também, mas eles Mas, conseguem sim, sem problema. então acho que é mais tranquilo, porque aí é bom por quem tiver disposto, quem tiver se sentindo preparado, Isso. posta, não é isso? Sim, sim. Então, eu paro de compartilhar o meu, não é isso? Isso. A não ser que eles estejam no celular. Se bem que no celular, aí vai ter que abrir o arquivo no celular, mas senão eles conseguem compartilhar. Isso. Aí só é eles compartilharem aí, se quem tiver interesse agora. O primeiro, né? Todos vão fazer, mas quem que vai primeiro? Empapar. 0 ou 1. Sorteio. Vamos, deixa eu ver. Quem que falou, só para me saber o nome aqui, que tá só como Souza? É o meu celular, porque eu vou compartilhar vídeo da apresentação. Ah, tá. Vou apresentar. E meu Ok. computador ele não tem web. Evelyn, né? Tá bom, a gente pode começar com você, então? Oi, tá me ouvindo? A É Evelyn Ana sumiu. Paula, não é? Ficou quieta. Ana Paula, é você que vai... Peraí, oi, o quê? O que eu perdi? Você foi escolhida para ser a primeira a apresentar. Eu, Evelyn? Se tu não Cadê? for, eu vou. Evelyn tá Vai, na cara e na falando... coragem. É porque eu tava abrindo o portão de casa. Agora eu voltei. Entendi. Se quiser, eu posso apresentar também por primeiro, não tem bronca não. Agora todo mundo quer, né? Então vamos. É o Jamison que tá postando, é isso? Então eu começo, né, professora? Pode ser eu? Isso, pode ser, por favor. Eu vou Tá no compartilhar computador, aqui. Jamison? Tô no computador. É só dar o share screen. Abre o arquivo, né? Dá o share screen, já foi aí, né? Show. Apareceu aí pra vocês? Já. Apareceu, legal. Beleza. O indicador que eu escolhi, né, foi ambiente organizacional. Até porque eu tinha escolhido o primeiro, só que aí o Luan depois falou que já tinha feito o dele baseado no primeiro, para não fazer igual. Vamos lá. Bom, eu sou o Jamison. Eu estou aqui para falar sobre o indicador que eu escolhi, que foi ambiente organizacional. Uhum. Tá. Aí a gente chega a uma pergunta que é assim, né? O dono da empresa ele investe em muitas coisas dentro da empresa, tecnologia, equipamentos, estrutura, mas ele não vê o rendimento da empresa, o retorno, né? Ele não tem um retorno desejado no final do mês, né? Ele, pô, investi em tanta coisa, mas não estou vendo uma diferença nos lucros e no desempenho, né, da empresa. Ele não sabe o que acontece, né? E a gente sabe que diante de várias atividades que acontecem aí, das mudanças no mercado,
né, que exigem mais qualidade. Sobreviver, né, a esse mercado não é fácil, né, não é o suficiente, hein, né? Empresas têm que se diferenciar e tentar manter seus clientes, né, com essa diferenciação. Só que geralmente os donos de empresa não sabem o que é responsável por isso, o que segura os clientes deles, que tem alguma coisa a mais, né? Uhum. Quem é responsável por isso é o funcionário, né? E o funcionário, ele cadê? Opa, eu errei aqui. O funcionário, no caso, quando a gente fala as pessoas dentro da empresa, elas são responsáveis pelas ações, né, que acontecem dentro da empresa. E se não tiver elas, a empresa não anda. Não adianta ter os melhores equipamentos, os melhores recursos, se tu não tem pessoas qualificadas para operar esses recursos, né, utilizar esses recursos para a empresa funcionar. Perfeito. Né? Aí aqui eu coloquei aqui que o clima organizacional é bom quando os funcionários trabalham com motivação. Tá. Bom, o indicador que eu escolhi foi ambiente organizacional e pesquisando o significado disso daí, ele define assim, que é o conjunto de forças, tendência de instituições externas e internas, né? No caso, internas, quem trabalha dentro da empresa, colaboradores, né? O dono, tudo que é dentro da empresa e o que é fora, os clientes, os fornecedores, todos aqueles que têm contato fora da empresa, né? E o ambiente organizacional ela é capaz de influenciar o desempenho da empresa como um todo. Isso que então quer dizer que é muito importante ter um bom ambiente organizacional, certo? Uhum. Isso significa o quê? A gente já falou de funcionários, né, que eles são importantes. E o que falta investir então? Seja investir em equipamentos, investir em outros recursos e tudo. Falta às vezes investir em pessoas, né? E a gente sabe que o conhecimento é a base da inovação, né? Então, as pessoas são o maior patrimônio de uma empresa, pois sem elas, são elas que executam as ações dentro de qualquer organização. Foi o que eu falei ainda há pouco, que as pessoas que movimentam a empresa, né? Se não tiver as pessoas trabalhando dentro dela, como é que as coisas vão, vão andar, né? Como que vão fluir? Exatamente, ok. Tá. Beleza, eu tenho meus funcionários, eu pago bem meus funcionários. Isso é o suficiente? Não é o suficiente? Não, né? Em muitos casos, por mais que o funcionário esteja ganhando bem, existe uma coisa chamada motivação. E se ele não tem essa motivação, ele não faz o trabalho, não empenha o trabalho dele do jeito que desejamos, né? E isso causa, no caso, a desmotivação, que é a ausência da motivação, né, do ânimo e estímulo de vontade para fazer alguma coisa, desestímulo e desinteresse, certo? Aí eu peguei 4 itenzinhos básicos que podem desestimular o funcionário dentro de uma empresa, né? Deixa eu voltar aqui. Pagamento baixo e desleal. Por mais que a empresa pague bem o funcionário, né? Não quer dizer que ele não esteja satisfeito com isso, porque às vezes dentro de uma organização tem muitos colaboradores que fazem o mesmo trabalho, porém ganham salários diferentes, né? Aí cria aquele clima ruim, tipo, pô, eu trabalho o mesmo que o fulano e o fulano ganha mais do que eu, né? E isso acaba desmotivando o colaborador, ele se sente injustiçado com isso e ele aí pega e não vou desempenhar o papel que eu tenho que fazer aqui direito, porque o outro ganha mais do que eu, então não preciso fazer igual a ele, faço menos, certo? Bullying no Ok. trabalho, às vezes acontece disso de chefe para colaborador, né? Às vezes é o contrário do colaborador para o chefe, estagiário. Sempre tem alguém que sofre, né, em qualquer tipo de ambiente, não só no trabalho, mas fora, bullying. E isso desmotiva bastante, né? Já pensou você chegar no trabalho e ter uma pessoa que está sempre ali te azucrinando,
fazendo bullying com você, falando de algum erro que você já fez no passado, alguma coisa do tipo, e você fica chateado com isso, não tem, perde a motivação mesmo, né? E assim, é como eu estava falando agora, os chefes podem ter medo de um estagiário fazer bullying com um chefe, do mesmo jeito que o chefe pode fazer com o estagiário, com outros funcionários. É bem legal isso que você colocou, viu? Porque existe pouca abordagem do bullying dentro da hierarquia. A maioria das vezes a gente entende que bullying vem de cima para baixo. E isso pode ser praticado. O time, né, a equipe praticar bullying contra o chefe, fazer ele entrar em nóia, em parafuso, prejudicar a carreira, prejudicar a estrutura emocional desse profissional. Sim. Também coloquei aqui a desorganização, né? O chefe às vezes ele não sabe distribuir, né, funções para os funcionários de maneira organizada. O trabalho se torna às vezes estressante. Uma coisa que poderia levar pouco tempo para fazer, como foi passar de uma maneira desorganizada, acaba demandando um pouco mais, exigindo mais do funcionário, né? E acaba estressando também o funcionário. Isso acaba com o tempo. Às vezes no início é legal, pô, conseguimos cumprir uma meta e tal. Mas quando isso acaba acontecendo muitas vezes, né, fica se repetindo, acaba estressando o funcionário e ele fica desmotivado. Né? Pô, toda vez é isso, tem essa desorganização e tudo, né? E o trabalho fica... cai o desempenho, né, dos funcionários. Uhum, Né? uhum. Regras de trabalho rigorosas, né? Tem empresas que realmente têm que ter regras de trabalho rigorosas, porque trabalham, ainda mais empresas que trabalham com produtos químicos, né? Eles têm que ter regras de como usar o produto, de proteção e tudo, né? Mas tem aquelas regras que são chatinhas, tipo, tu tem um horário para sair, mas o funcionário nesse dia ele está precisando resolver um problema particular, problema pessoal, ele chega para o seu chefe, pede, e para sair, por exemplo, 30 minutos mais cedo. O chefe diz que não, porque o horário de saída é tal hora. Então, isso acaba desmotivando o colaborador, né? Quando ele quer resolver uma coisa, e, pô, a empresa não deixa, só dá para me resolver nesse horário. E hoje em dia tem muita coisa, o pessoal trabalha realmente em horário comercial, e se você trabalha no horário comercial, você não consegue resolver muita coisa, deixa para o final de semana, para o sábado, você não consegue resolver no sábado, porque tal lugar que tu tinha que resolver não funciona nesse dia, né? Uhum. E assim, às vezes o funcionário também dá tudo de si nessas situações, né? Ele dá tudo de si, fica além do horário e tudo, aí quando ele pede um pouco, pô, chefe, eu fiquei um pouquinho do horário ontem e tal. Não pode. Né? Ou então pedir um dia para resolver outra coisa. Aí o colaborador sempre vai ficar desmotivado. Pô, toda vez eu peço nada. Ele não se sente confortável, né? Lá dentro. E acaba por querer pedir a conta ou não trabalhar direito, porque, querendo ou não, as pessoas precisam de dinheiro, né? Aí acaba ficando lá, mesmo que desinteressado, mas por não ter outro local para ir trabalhar, ele acaba ficando e acaba indo, e se acomoda e acaba gerando esse desconforto, né? Esse clima aí que não é legal na organização, né? Tá. Então, como fazer para resolver isso, né? Um passo é a motivação, né? A motivação faz com que as pessoas, né? A motivação é o impulso que faz que as pessoas ajam para atingir seus objetivos, né? Então, se o objetivo dela é entregar um trabalho bem feito e tudo, ela tem que ter uma motivação. O ser humano, ele age por motivação, né? Uhum. Então se não tem, se não tem essa motivação, além do salário no final do mês, ele não vai ter o mesmo desempenho que deveria ter, né? Então, vamos lá. Beleza. E como eu vou saber se estão motivados ou não, né? Eu sou o chefe de uma empresa, tem vários funcionários, eu vou chegar para um e perguntar qual é a motivação que ele precisa, né? E assim, não é assim que funciona. Pessoas são diferentes, têm diferentes pensamentos,
cada uma age diferente em um ambiente. Então, se uma pessoa pode estar feliz nesse trabalho, ao mesmo tempo que outra não está satisfeita. Então, não tem como pegar e dizer assim, criar um parâmetro e dizer assim, não, é isso e é para todo mundo, né? As pessoas são diferentes. Aí que entra essa ferramenta, né? Que é a pesquisa de clima organizacional. O que é uma pesquisa de clima organizacional? É uma ferramenta utilizada nas empresas para mapear as percepções, né, dos profissionais sobre diferentes aspectos. Nada mais é que um questionário com perguntas, com níveis de resposta, né, onde você vai coletar os dados dos funcionários e ver, criar um gráfico ou alguma coisa do tipo e avaliar o que está acontecendo. Pode estar perguntando se ele está satisfeito com o salário, se ele está satisfeito com as horas de trabalho que ele está, se ele está satisfeito com o ambiente dentro do trabalho, com o comportamento dos colegas e assim vai. Aqui, eu escrevi aqui, mas eu não vou ler isso aqui não. Tá. Aí aqui está um exemplo de questionário de clima organizacional, né? É o que a professora passou para a gente aí numa aula para a gente. Durante a aula, né? Que tem as questões, forma de pagamento, ruim, regular, bom, ótimo. Aí a pessoa vai marcando e no final a empresa, né, o dono pega e coleta essas informações e ele vai verificar o que realmente está acontecendo com a empresa. Se é que é só a forma de pagamento, se é o salário que está ruim, se é treinamento que está faltando para o pessoal, se os colegas não estão se dando bem, ele vai conseguir avaliar por aí, né? E é só. Obrigado. Só não, bastante coisa. Poxa, que bom. E foi bem pesquisado o teu trabalho. Parabéns, né? Obrigado, professor. Muito bom, Jamison. Legal. Alguém quer fazer pergunta para o Jamison? Dúvidas, estou à disposição. Eu tenho uma pergunta, Jamison. Você se identifica com essas etapas que você descreveu no teu trabalho? Sim, a parte às vezes, de desorganização. Uhum. Porque, assim, eu trabalho com TI. Então, meu setor, ele está dentro de todos os outros setores, né? Sim. Tudo que é programado em um setor, que não é o meu, acaba me influenciando também. Eu preciso estar sabendo para poder estar acompanhando. Sim. E o que acontece? Chega em cima da hora, estão precisando de você para fazer isso, isso e isso. Aí eu fico no corre-corre, aí fica, às vezes foge do horário, não consigo almoçar. E assim, fica chato, né? Aí você fica, poxa, toda vez vai ser isso e tal. Apesar de não ter não ter feito ainda uma pesquisa, né, de clima organizacional, eu sempre chego e falo, né, com os superiores dos setores, né? Eu comecei a fazer isso, olha, vai ter alguma coisa para essa semana e tudo. Então quase todo dia eu passo perguntando se vai ter alguma coisa para não poder atrapalhar também, né, e também não prejudicar a minha equipe, né? Sim, porque, querendo claro. ou não, eu sou uma pessoa que eu não me estresso tanto com isso, mas os meus auxiliares eles se estressam, né? Eles têm o horário deles e tudo, eles têm compromisso, então às vezes essa desorganização atrapalha um pouco. Entendo. Se bem que nessa área não é só questão de organizar, parece que quando o cara do TI sai de perto é que tudo acontece, aí quando ele volta tudo desacontece, não é isso? Também. Tem essas questões de incêndio que você tem que sair e apagar logo, mas aí no meu caso é mais questão de programado. Todo mundo se programou, porém não passaram para o TI. Aí quando Faltou chega comunicação. na hora, faltou comunicação. E algumas áreas, elas são muito propícias a isso, né? Assim, normalmente é o que você fala, assim, é uma área que está em todo lugar, as áreas que estão em todo lugar, mas não estão sempre ali,
são as que sofrem mais, né? E, via de regra, ou a empresa cria um desenho à parte, né? Então, assim, ó, nós funcionamos das 8 às 19, às 17. Porém, né, a profissional do TI, ou os coordenadores acima de determinado cargo ou determinadas áreas, elas vão ter horário flexível, né? Elas vão ter essa possibilidade de quebrar as regras, mas mesmo a quebra de regra tem que ter uma regra. Né? Senão cada um vai quebrar do seu jeito e aí todo mundo vai ter a cabeça na parede. Então, assim, como é que funciona isso? Ó, se eu extrapolar as 44, na semana seguinte eu tenho que sair mais cedo ou chegar mais tarde, mas eu tenho que prever isso pelo menos 24 horas antes, com formulário, com protocolo para quem, por e-mail, copiado para quem. Então, assim, a quebra da regra tem que ter também uma regra de como funcionar. Isso, porque isso você tocou, realmente acontece muito em algumas áreas. Eu vejo em várias empresas a insatisfação. E aí o cara ganha bem, para o que você falou, ganha bem pra caramba, tem equipamento, tecnologia de ponto, escritório é bonito, bem equipado também, móveis ergométricos, mas, né, poxa, todo dia eu saio tarde e quando eu peço para chegar 10 minutos atrasado, ainda levo bronca, não é isso? Isso. Então eu até imaginei que tivesse alguma coisa com o teu dia a dia, mas assim, se você respaldou bem a tua percepção, a tua sensação pessoal, você conseguiu respaldar bem em cima do que a gente trabalhou em aulas em vários momentos, né? E finalizou com a questão do indicativo, que é o que a gente consegue quando faz a pesquisa de clima. Parabéns, viu? Foi bem desenhado esse trabalho. Obrigado, professor. Parabéns. Arrasou, gente. Olha só, quando começa um trabalho muito bom, os que vem em seguida tem que superar, hein? Né? Eu tô indo. Vamos lá, Lucilene, muito bom. Seja bem-vinda. Posso fazer? Claro, vamos lá. A sala é tua. Arrasa. Vamos lá. Até suando já. Vamos lá. Seja o que Deus quiser. Ok. Cadê? Tá dando para ver? Sim. Ok. Bom, boa noite a todos. Aqui eu trabalho pequenininho. Boa noite. Da disciplina de gestão de pessoas, me chamo Zilene. E o indicador que eu escolhi foi a rotatividade de pessoas. Legal. Bom, para começar, eu vou falar um pouco sobre o que é rotatividade, explanar um pouco sobre esse termo. A rotatividade, ela também é conhecida com o termo turnover, ela é uma frequência em que os colaboradores entram e saem de uma empresa. E isso se torna perigoso quando essa frequência tende a aumentar dentro da própria organização, pois ela gera custos sobre demissões e novas contratações, além de deixar o trabalho estagnado. Nesse ponto aí, eu gostaria até de explanar a situação em que diversos profissionais passam pelo mesmo cargo sem que haja um processo significativo para a organização. Ou seja, por conta de vários fatores, motivos internos dentro da empresa, fazem com que os funcionários eles saem e a empresa precise contratar outras pessoas. Então, diversos profissionais eles acabam passando pela mesma situação e a empresa não enxerga isso como um sensor de emergência, né, de mudança, de imediato. Quando a gente está falando de fatores, existem vários fatores que contribuem para que haja esse aumento, né? E é preciso trabalhar em cima deles para que possa ser amenizado o máximo possível. Vale também constatar que eu fiz uma pequena pesquisa, que algumas pessoas confundem a respeito de demissões, acham que toda demissão conta como taxa de rotatividade dentro de uma organização, mas não é, ela tem uma diferença. A demissão em si, ela é provocada por motivos pessoais. Ela é trazida, ela é motivada de um ambiente externo, de fora. Ou seja, o colaborador, ele tá doente, ele não pode mais trabalhar naquele local,
ou ele teve que se mudar para outro estado, para outro país, ou ele teve que fazer uma viagem, não vai poder, né, permanecer no seu trabalho. Então, esses motivos, eles são simples demissões que acontecem rotineiramente dentro de uma empresa. Mas, quando essas demissões elas são provocadas pela própria organização, esses motivos acabam sendo internos, aí ela entra, assim, como taxa de rotatividade. Eu separei aqui 5 desses motivos para essa alta taxa, né, que muitas das vezes ela é aplicada dentro da empresa. E vale lembrar também que eu até reparei que a maioria desses motivos, 3 ou mais deles estão interligados. Então, muitas das vezes, dentro de um departamento, existem 3 fatores ali que estão fortemente aumentando a taxa de rotatividade dentro do departamento financeiro. E muitas das vezes a liderança ela não enxerga isso e, sem perceber, acaba tornando essa taxa muito alta. Então, eu vou explanar um pouquinho sobre cada um aqui. Começando com o ambiente hostil, né? Pessoas hostis, com um local de sensação de segurança, levam a baixa produtividade e, resultando nisso, a saída do colaborador. Não somente pessoas, mas como também um local que não tem uma boa estrutura, uma boa cadeira, uma boa mesa, um espaço da qual ele possa se sentir bem para trabalhar, para exercer as suas funções. E isso tudo implica nesse resultado, nesse mau resultado, né? O segundo motivo que eu encontrei aqui, deixa eu só mudar esse negocinho aqui, fica me atrapalhando. Tem como tirar essa barra aqui do lado da visualização, que eu não estou conseguindo ver? Onde aparece a gente? Consegui. Não, consegui, sem problema. Bom, O segundo motivo foi a baixa remuneração e a falta de benefícios. Em uma das aulas, a professora também mencionou a respeito dos benefícios e o quanto eles são importantes, tanto para o colaborador quanto para a empresa. E o detalhe que eu enfatizei foi que receber menos do que o funcionário ele precisa, ele acaba tendo que procurar um outro trabalho, um outro emprego, para que ele possa suprir as necessidades dele. Não é muito benéfico, não é muito vantajoso ele permanecer no local da qual ele não vai conseguir suprir todas as suas necessidades de comida, as contas que ele tem para pagar, e, enfim, todos os seus gastos mensais. Então, não é lógico, não é preciso muito estudo para saber que isso é um dos fortes motivos para que a rotatividade aconteça. O terceiro, eu vou até enfatizar um pouco mais ele, que seria a liderança ruim. Visando um pouco também sobre as minhas experiências passadas, realmente isso é um ponto muito forte e por mais que a gente esteja num mercado que está evoluindo, que está crescendo e aplicando teorias, né, deixando as teorias da administração paradas, né, que seria a linha de produção, aquela coisa muito maçante, muito pressionada. Muitas das vezes a gente não habilita, né, a questão da pessoa em si, que muitas das vezes as pessoas elas trazem maus hábitos da sua própria personalidade para dentro do ambiente organizacional. Então, isso acaba influenciando com que os colaboradores eles se sintam maus, eles não se sintam bem trabalhando com aquela pessoa. E um dos perfis que eu separei aqui foi chefes autoritários, explosivos, que não tratam com respeito seus colaboradores. E esse tipo de comportamento acaba fazendo com que eles se sintam desvalorizados, desmotivados e muitas das vezes agredidos com palavras, gestos, comportamentos numa situação até mesmo de humilhação. Então, a pessoa ela não se sente bem e contribui, né, para isso também. O outro fator que eu encontrei foi o crescimento profissional, né? Acreditamos aqui nós, como futuros formandos, a gente está investindo na nossa vida acadêmica, né? Com o objetivo, com o intuito de crescer profissionalmente lá fora. Então, eu acredito que um profissional que ele investe na sua vida acadêmica,
ele jamais vai querer ficar estagnado dentro de uma empresa. Ele sempre vai buscar crescer mais, vencer novos desafios e trazendo isso uma remuneração melhor. Então, por conta disso que eu falei, todos eles, a maioria deles são bem interligados uns com os outros. Então, os profissionais que procuram um local, eles sempre procuram um local que proporcione essa perspectiva de crescimento profissional, que tenha um plano de carreira para eles. Então, isso faz com que a empresa cresça junto com esse profissional. E o quinto e último, né, que eu separei foi a rotina. Ela é um pouco interligada também com o crescimento profissional, que diz assim, a rotina improdutiva, pedante e sem perspectiva de crescimento faz com que a empresa se torne uma empresa que desperdiça talentos e profissionais sedentos por oportunidades, que seria uma coisa interligada à outra. Se ele não cresce, se ele não evolui dentro da empresa que ele trabalha, que ele está ali dedicando seu tempo para produzir, então não vale muito a pena ele ficar ali. Desculpa, eu estou um pouco rouca, passei o dia falando hoje. Eu fiz uma pequena pesquisa de um site, eu até botei a fonte no g1.com, sobre a taxa de turnover, que é o mesmo da rotatividade. De acordo com a DEISE, que é um departamento intersindical de estatística e estudos socioeconômicos, eles fizeram uma pesquisa que no ano de 2019 houve um aumento de 82% de rotatividade no Brasil. E ele enfatiza um dos fatores que eu falei anteriormente, que é sem um aumento salarial, ou seja, baixa remuneração. Então, só para a gente perceber que um desses fatores ele já tem uma taxa muito alta, né, dentro de uma empresa. E comparando nisso, houve também dentro dessa pesquisa, eles levantaram um índice das novas contratações, que seria o resultado desse turnover, né? As saídas dessas pessoas com as novas contratações de outras para substituí-las. Então, dentro do prazo de 12 meses, de um ano, de 2018 2019, né? Eles fizeram uma pesquisa com 680 empresas, com mais de 780 profissionais e 24 mil opções diferentes. Então, não foi uma pesquisa muito específica. Eles tentaram generalizar o máximo possível, pegando uma amostra bem significativa para que elaborasse esse índice. Então, de três áreas bem grandes, que seria o operacional, intermediário e liderança, houve essas porcentagens aí entre os 2 anos. Em 2008, a área operacional tinha um aumento de 10%, para 2019 aumentou 12%, intermediário de 14% foi para 19%, e o nível de liderança de 18% ele aumentou para 22%. Concluindo aqui o meu trabalhinho, bom, dentro dessa pequena pesquisa eu pude ver e entender que as empresas, elas precisam se atualizar, né? Precisam estudar os seus colaboradores, precisam conhecer, né, o seu próprio negócio. E eu botei aqui uma conclusão da minha parte, que diz assim, falando assim para a organização, né? Busque entender os seus funcionários, os seus valores, o porquê que eles fazem o que fazem, dê significado ao seu trabalho, que muitas das vezes a pessoa trabalha e muitas das vezes não sabe o objetivo daquilo. Converse, alinhe e não tem conversas apenas que só diminuem as pessoas. Né? Reconheça e destaque as qualidades e promova o desenvolvimento de quem está ali a maior parte do tempo. Então, como administradores que somos, nós temos que entender que as pessoas elas não são apenas um número de estatística ou até mesmo uma pessoa ali que está sendo paga para fazer o que está fazendo. Ela é um ser humano, ela tem necessidades e o empresário, ele aplicando de uma forma sucinta, bem objetiva, ele acaba tendo um lucro, né? Que é o principal objetivo, ele acaba tendo resultado bom para ele. E aqui as minhas referências que eu coloquei, algumas. E é isso, professora. Muito bom, parabéns. Olha, arrasou.
Arrasou. E você usa uma fala muito importante que a gente ouve muito. Eu tenho ouvido muito, vocês também, com certeza, ultimamente, que nós não estamos falando apenas de números, estamos falando de pessoas por trás dos números que são importantes, né, para a gente ter medição, acompanhamento, aumentou, diminuiu, melhorou, piorou, mas por trás dos números, o administrador tem que ter muito claro que existem nomes, cada CPF é uma pessoa que é amada por alguém, que ama pessoas, que tem a sua família, que tem as suas responsabilidades dentro dessa família, dentro do círculo onde ela convive, da sociedade, do meio dela, e isso é um reflexo, a empresa tem indiretamente um reflexo muito forte no meio de vida de cada um, né? Então, bem colocada a tua fala, né? De lembrar que são seres humanos e são pessoas. Somos nós, né? E não o nosso crachá, o nosso cargo que movimenta a roda da empresa. E aí, assim, na tua apresentação fica bem claro, quando você colocou aqueles 5 pontos, né? Quais são as áreas, é bem fácil enxergar ali quais são as áreas dentro de gestão de pessoas que falharam, né? Porque se as pessoas estão lá e falam assim, gente, esse salário que estão pagando não dá para eu pagar minhas contas, de duas uma, ou cargos e salários deixou de acompanhar o mercado, né? E aí deixou de colocar os aumentos necessários, porque dissídio de categoria não cobre inflação. Então, uma vez por ano, todos nós recebemos uma atualização da categoria sindical a qual pertencemos, mas às vezes ela é muito baixa, é 1%, 2% nos últimos anos. E aí que vem o aumento, mesmo que a empresa deve dizer assim, olha, eu preciso pagar melhor as pessoas, porque se realmente não estiver dando para pagar água, luz, feijão e arroz, né? Às vezes nem isso, sentido, né? não Realmente. tem. As pessoas entram em sofrimento. Eu acho assim que nesse pouco tempo, essa semana que a gente teve, né, para fazer esse trabalho, com que eu consegui pesquisar, eu pude concluir uma opinião minha mesmo, de que os seus empresários, eles entendessem o real sentido disso, eles ganhariam juntamente com seus colaboradores, eles não teriam tantos prejuízos como tem atualmente. Lógico, eles têm várias contas para pagar também, tem que pensar como pessoa jurídica, mas ele também é pessoa física. Então, de qualquer forma, ele nunca vai trabalhar sozinho, ele sempre vai precisar de outras pessoas para colaborar, né, na empresa dele. Então, é super importante isso, e para que ele não tenha esse prejuízo, porque querendo ou não, a rotatividade ela traz esse prejuízo, como a gente falou no início, né? Ele ganha bastante, né? Ele ganha não somente com o lucro em si, mas também com reconhecimento, com a marca de dizer assim, poxa, essa é uma empresa realmente boa para se trabalhar. Então, isso faz uma diferença, isso tem um peso muito grande no mercado de trabalho. Então, Sem dúvida. assim, pensativa, fiquei muito filosofeira. Mas é sem dúvida alguma, porque assim, o que dói é porque o discurso nem sempre, isso faz parte do ser humano, né, Zilene? O discurso nem sempre é igual à prática. Eu sei que não é bom fumar, mas eu fumo, né? Sei que não é bom fazer isso, mas a gente faz. E assim, o empresário sabe que é bom tratar bem as pessoas, mas às vezes ele se exalta, né? Ele se justifica, ele tem isso e aquilo e acaba provocando reações dentro da organização. Às vezes é a ganância, então eu vejo empresários que às vezes querem ganhar muito, é meu, eu que comecei isso, e não repassam esses ganhos para os colaboradores, isso destrói, né? Destrói o time. Verdade. Muito bom, parabéns, olha, excelente trabalho. Perguntas nenhuma, né? Ainda bem. Boa noite, gente. Foi isso. Parabéns, viu? Muito bom, legal, arrasou. Quem que a gente tem agora? Pode ser eu, ou a Evelyn, se ela quiser. Vamos lá, você já falou, já pôs aí a tua fotinha, vamos lá. Beleza. Absenteísmo. Boa noite a todos. Hoje eu vou falar sobre gestão de pessoas, né? Ali, a matéria de gestão de pessoas, absenteísmo. Meu nome é Luan e vamos lá. O que é absenteísmo? Vou falar um pouquinho aqui. O absenteísmo é o ato de abster de alguma atividade ou função. Agora a gente vai para a área que a gente interessa. O absenteísmo no trabalho, ele fica não ir para o trabalho ou ter atrasos constantes. E mesmo quando ele vai para o trabalho, às vezes não executar aquela função que ele
que está sendo pago ali para ele. É o enrolation, né? Isso está enrolando ali e acaba afetando o próprio desenvolvimento dele como o trabalho em equipe, porque ele sobrecarrega as outras pessoas do lado dele. Uhum. E quais são as razões que levam a acontecer o absenteísmo? Que podem ser justificadas, né? Como acidente, a pessoa se acidenta ali, ela acaba não tendo culpa às vezes, né? Porque acontece. E problemas pessoais ou insatisfeito com a organização. Às vezes acontece problemas lá, como o próprio Jameson disse antes ali, a pessoa não está ganhando bem às vezes, ou o clima não está legal, ou muita cobrança, ou está sendo muito rigoroso ali, a pessoa acaba sendo insatisfeita, a pessoa acaba falando, hoje eu não vou para o trabalho, é muito, só me cobro, ou me boto em funções que eu não estou sendo pago, e essa pessoa acaba aumentando aquela satisfação dela e acaba não querendo ir para o trabalho ali. Certo. E será que o absenteísmo é algo preocupante? E como ali na slide passada disse, como acontece alguns problemas, acidentes e tudo mais, isso acaba sendo, por lei ali, acaba que é justificado, né? Mas quando as taxas são muito grandes, a organização, principalmente a área de recursos humanos, tem que prestar atenção, porque às vezes, se não é acidente, se é porque a pessoa está insatisfeita, o problema não é da pessoa, às vezes é a própria organização que é o problema ali. Então, não tô pagando bem, ou a pessoa não está sendo valorizada, ou ela está naquele cargo há muito tempo e ela acaba, já estou aqui tanto tempo, acho que eu posso faltar hoje, começa a inventar aquelas próprias desculpas que acaba afetando a empresa diretamente, né? E aí, e a empresa acha que o problema não é as pessoas, no final das contas, é a própria empresa que é o problema às vezes. E como resolver o absenteísmo? Tem que tomar algumas medidas de precaução, né? Com recursos humanos ali. Ali pode resolver o problema do clima organizacional, promover na saúde, que às vezes é muito importante, né? O bem-estar dos colaboradores, que tem que ver se a saúde mental do colaborador está bem, fazer aquelas perguntas que às vezes a empresa não pergunta, né? Se está tudo bem, como que está indo, o que ela acha da empresa ali. E criando um ambiente de trabalho adequado ali. E tem aqui um cálculo, né, que dá para calcular, que é possível calcular o absenteísmo necessário contra as horas de trabalho, de abstenção, o trabalho e dividir pelas jornadas de trabalho. Ali você encontra uma forma ali de calcular. E muito obrigado, é isso. Você fez correndo, você estava nervoso. Não. É que ele fala assim mesmo, professor. É isso. Às vezes eu falo assim, Luan, fala devagar, não entendi nada. Tem alguma Calma, dúvida? Luan, Tem alguma dúvida? Alguém? Eu tenho uma pergunta, posso? Pode, professor. À vontade. O que te levou a escolher essa estatística? Assim, eu acho que não era... eu acho que era uma, de certa forma, tranquila fazer, porque quando eu precisei lá tinha muito assunto e eu me senti mais confortável. Eu vi apenas isso. Entendo. Absenteísmo, e é um assunto bastante amplo, né? Amplo, presente. Você considera que o acompanhamento, o cuidado, o controle, a observação do absenteísmo é uma responsabilidade de que área dentro da empresa? Recursos humanos, com certeza. E quem mais? Só RH? Acho que é a própria administração, mas é porque assim, eu vejo que o recursos humanos é a área que mais tem que prestar atenção nesse momento ali, exatamente, né? Porque financeiro cuida de números, a recursos humanos cuida, como a senhora toda disse, vários setores, né? A professora disse. Basicamente, sim. A observação deve ser gerada pelo RH, né? Que vai perceber, enfim, está faltando... RH cuida de ponto, né? Então, vai conseguir ter acesso aos números se ela tem alguma coisa errada. Eu percebo que isso acontece mais em determinada área ou ligada a determinado profissional e vai ter que fazer a investigação. Um movimento para modificar isso é multidisciplinar, né? A gente tem que ver todo quadro, chefia, comportamento, como é que a empresa está atuando, mas é uma estatística bem interessante e bastante ampla mesmo. Legal. Teu trabalho também ficou muito bom, Luan. Valeu, professora. Muito bom, parabéns. E professor,
Oi. Esse tema, ele é meio, assim, esses indicadores são meio que um pouco polêmicos, né? Porque tem o lado da empresa e o lado do funcionário, né? Sempre, sempre. Aí, E aí, Jamison, eu considero essa a Verdade. maior missão de RH, sabe por quê? Que o RH fica no meio disso, é o recheio da bolacha, né? Que ela tem que colocar assim, tem aqui os interesses do colaborador, e aqui eu tenho os interesses da empresa, e eles precisam andar juntos, né? Então o RH está lá no meio, grudando as duas partes, fazendo com que elas andem juntas para todos os lados e intermediando. Então, eu ouço muito em RH, né? Quer dizer, só trabalho com isso a minha vida inteira, mas eu ouço às vezes pessoas, colaboradores assim, né? Você não enxerga o nosso lado? Epa, peraí, mas é um lado só, empresa e colaborador tem que ser um lado só, né? O que não significa que o RH ou as ações devem satisfazer amplamente as pessoas, né? Eu, Cristina, ficaria amplamente satisfeita numa sala que tivesse uma rede para eu esticar a coluna quando eu estiver estressada, que tivesse um frigobar com água de coco, um vinho para o fim da tarde, para fazer um happy hour, relaxar das tensões, enfim. E é o que foi falado aqui, acho que foi o Jameson que tocou, né? Um para cada um, é o que motivação é o que muda muito para cada um, mas assim, qual empresa vai oferecer isso para o colaborador? A empresa pode oferecer, Cristina, um horário flexível, isso vai ser bom para a tua situação, né? Então, o RH está lá no meio, negociando, fazendo essa intermediação para que seja algo que é possível para a empresa, é satisfatório, dê lucro, dê resultados e possa ser administrado em todos e que também o colaborador fique satisfeito e entenda que isso precisa acontecer. E isso, sim, é uma grande responsabilidade em RH, desde o manual que vai estar na missão, visão e valores, mas vai estar no manual de conduta e comportamento, nas regras, na aplicação das regras, na cobrança das regras, na punição das regras não cumpridas. É realmente muito amplo e assim, Jamison, todos eles se cruzam, sempre. Não dá para você pegar uma caixinha e trabalhar só com ela dentro de RH. Todo mundo fala junto. Foi isso que eu percebi, professora, quando o Jean começou a apresentar o trabalho dele. Eu fiquei pensando assim, mas será que ele pesquisou a mesma coisa? No Né? mesmo site que eu? Hoje, mas não, tipo, os temas são diferentes, mas querendo ou não, eles são interligados realmente. Sim. Falando um pouco sobre o absenteísmo, eu lembro que na empresa onde eu trabalho, eles contrataram uma grande quantidade de estagiárias para trabalhar no setor de teleserviços, que a gente trabalha com telemarketing e cobrança. E nisso começou a... Realmente, eu observei que começou a incomodar o RH pelo fato das meninas estarem se atrasando. Minutos, 10 minutos, 15 minutos. Na hora de tirar o intervalo, também estava ultrapassando o limite, né? Então, o que fizeram? Reuniram todo o setor, vamos conversar, vamos lá para cima. Aí reuniram, só que é interessante, o RH ele fala, mas também tem outras pessoas que estão na posição de frente, que eles tomam as dores do RH. E o que eles fazem? Olha, gente, vou fazer uma palestra o que é absenteísmo. O que é absenteísmo? Aí vai ensinar para as meninas, né? Faz aquele processo todinho, começam a mostrar os impactos que isso leva. Então, isso acaba sendo uma conscientização, né? Para que os colaboradores possam mudar de atitude, mudar de comportamento. De dizer assim, mas eu moro longe. Aí eu já dei essa desculpa, mas eu moro longe, 2 horas de ônibus. Aí minha chefe olhava para mim, pega o ônibus mais cedo. Tipo, não tem pra onde correr, tu tem que estar aqui no horário. Então, é interessante, realmente, esses assuntos são bem polêmicos, que a gente quer ver o nosso lado, mas muitas vezes o funcionário não quer ver o lado da empresa. Mas foi por isso que eu perguntei da senhora, professora, a rotatividade, ela é culpa da empresa ou também do funcionário? Então, a gente tem que ver realmente os dois lados aí, né? Mas assim, muitas vezes começa em recrutamento e seleção, que eu sempre falei, né? É a porta de entrada
E é um grande passo muito importante, porque se na empresa eu vou contratar só pessoas que moram muito longe, eu estou colocando um risco muito alto de ter muitos atrasos, porque, ok, pego o ônibus mais cedo, concordo, né? Mas vamos combinar que também tem dia que morar longe demais não vai dar certo. Se cair uma chuva, quem mora mais longe vai se atrasar, tem mais chance de se atrasar do que quem mora mais perto. Então, aí lá na fichinha, lembra a fichinha de emprego que eu Ai, fiz aqui Jesus. no exercício, né? O que você Sim. tiraria? Tarará. Então, aí a gente vai entender, por isso que pergunta aqui logo no comecinho, né? Onde você mora? Você tem carro ou não tem carro? Né? Uhum. Entre outras questões, a gente começa a ver fazer sentido. Ok, Legal. gente, muito bom, tá sendo ótimo, viu? A Evelyn tá ansiosa ali pra perguntar. Tá sim, tô vendo. Então vamos. Vamos lá? A Evelyn vai apresentar agora? Tanto faz. Vai. Eu acho, né? Vai, que ela tá ajeitando aí, já faz desde o início da aula. É? Compartilhar. Compartilhou aí meu slide? Não, Tá, pra mim não. tá. Iniciou só. Tem que colocar a opção. Aí, apareceu. Apareceu. Uhum. Também é o ambiente organizacional, Jimmy. Se Ctrl C. Tá dando pra me ouvir direito? Mais ou menos, tá dando Anda umas assim, não. cortadas. Tá dando muito ruído? Não, Não. Agora tá melhor? tá ótimo. Tá. Tá bom. Então, vou falar segurando ele aqui. Então, meu tema é ambiente organizacional, como vocês podem ver aí. E eu sou a Eve. Bom, o ambiente organizacional, ele pode ser ambiente contextual, operacional e ambiente interno. E também ele pode ser dividido entre ambiente interno e externo. O externo seria esse ambiente operacional, contextual, e o interno seriam mais os recursos humanos, recursos de capital, recurso administrativo e recursos de matéria, né? Então, eu vou me ater no ambiente interno, dentro da organização, que vamos falar sobre o clima e a cultura organizacional. Ok. A cultura organizacional, ela é como se fosse a identidade da empresa. Então, ela já é pré-definida lá no nosso missão, visão e valores. E o clima organizacional, não, ele já é mais entre funcionário com líderes e lá dentro mesmo da salubridade do ambiente. Então, qual é a diferença dos dois? A diferença dos dois é que a cultura dificilmente ela muda e o clima organizacional ele vai de acordo com o tempo, de acordo com os novos colaboradores que vêm, que deixam aquele ambiente mais leve ou mais pesado. Então, vai disso a diferença. Pensando nisso no clima e na cultura organizacional, a gente tem a qualidade de vida no trabalho. Com a qualidade de vida no trabalho, eu sublinhei a qualidade de vida no trabalho porque ela não deve ser só no trabalho, ela deve ser qualidade de vida no geral. Então, eu não posso assim, simplesmente me dedicar 100% ao trabalho e deixar minha vida pessoal cair. É como tá aí o desenho na gangorra, ela não pode simplesmente focar na vida pessoal e deixar a profissional, que a bolinha ela vai rolar e vai tudo por água abaixo. Tomando nisso como exemplo, a gente pode ter os estudos de Mayo, Elton Mayo, em 1927, lá na fábrica de Hawthorne, onde eles botaram uma equipe debaixo da iluminação boa e outra que não ficou ficou com a iluminação um pouco baixa. Só que aí eles viram que a produtividade não mudava. E foi o estudo dele que deixou bem claro que era como as pessoas se sentiam. Então, o clima organizacional não é somente o clima, as quatro paredes da empresa e tudo. Não, também é como as pessoas se sentem, é o emocional da pessoa. Ele não pode simplesmente contratar uma pessoa e pegar só as duas mãos. Vem cabeça, vem coração e vem corpo junto. Então, trazendo para a atualidade, nós temos agora, para melhorar um pouco esse ambiente organizacional, nós temos as NRs e as ISO para melhorar, né? NR17, a ISO 45001. E elas têm o objetivo de proteger e garantir que o colaborador esteja em um ambiente de trabalho permanentemente seguro e saudável.
Mas e aí? Tudo bem, meu ambiente de trabalho tem uma ergonomia boa, meus colegas são razoavelmente bons, mas e a motivação? O que é que me motiva a estar naquele trabalho? Não adianta nada ter uma empresa nas mil maravilhas, uma Google da vida, e eu ser uma pessoa que na minha vida pessoal não estou dando atenção porque eu estou 100% dedicada ao meu emprego. Então, tem que decidir, tem que ver qual é aquela força motriz que move aquela pessoa. O que faz ela acordar todo dia para ir para aquela empresa, se ela se sente bem, se ela tem uma energia boa, ou se é uma empresa cansativa, se é uma empresa que estimula a competitividade, se o clima é pesado. Então, tem que haver esse balanço. A pessoa fica mais estressada, a pessoa fica mais emotiva, a pessoa fica mais feliz dentro desse ambiente de trabalho. Na qualidade de vida, a gente tem que ver como é que essa qualidade de vida tá dentro desse clima organizacional. Se dentro desse ambiente de trabalho, o líder incentiva, ou ele faz as pessoas serem competitivas, se eles fazem as pessoas competirem entre si, passar a perna uma na outra. Então, o que acaba também nesse clima pesado, nesse clima de competitividade, trazendo estresse, causando as famosas doenças psicossomáticas. Então, o ambiente de trabalho, ele é aquilo que engloba tudo. Tanto ele vai influenciar no absenteísmo, ele vai influenciar no turnover. Se tu tem um ambiente de trabalho que te agrada, que tu te levanta todo dia pela manhã e vai feliz para esse trabalho, tua produtividade é boa, teu desempenho é bom, mas agora todo dia, aquela fatídica segunda-feira, não quero ir para o trabalho, vou porque eu tenho que pagar a conta, não tenho uma motivação assim, além do boleto que vence daqui a 3 dias. Então, isso acaba somatizando algumas doenças e refletindo no local de trabalho. Então, para fechar um pouco nesse tema de qualidade de vida dentro do clima organizacional, a gente pode também lembrar das teorias de Maslow, a teoria da motivação, onde a gente não pode galgar outros degraus se os de baixo não estão tendo uma atenção e não foram conquistados. Eu não posso simplesmente chegar na minha realização pessoal e esquecer da minha vida social. É como tá aí o desenhozinho da gangorra. Eu não posso simplesmente dar atenção para um e esquecer o outro. Ou dar atenção para o trabalho, esquecer a família, esquecer os amigos e esquecer a minha vida fora do trabalho. Então tem que ter aquele equilíbrio. E para finalizar agora, tem que ser uma relação ganha-ganha da empresa com o funcionário. Se eu sou um funcionário que sou tratado bem, se eu sou um funcionário que o clima organizacional, o clima no meu setor não é aquele clima de um querendo passar a perna no outro, eu vou me sentir bem, vou me sentir acolhida e o meu trabalho ele vai ser de uma performance melhor. Agora, se no meu trabalho eu tenho competitividade, tenho que mostrar o meu melhor, porque senão eu vou perder meu emprego com o meu colega que está aqui do meu lado, que está querendo mostrar mais serviço. Então, vai ser um perde-ganha. Vai ser um perde-ganha. Eu vou perder a minha vida fora daquela empresa, vou viver 100% para a empresa e vou esquecer de mim. Então, tem que haver o equilíbrio. E quando isso é entendido, tem uma qualidade de vida melhor. Então, voltando para cá, o ambiente interno é basicamente isso. Pessoas, lidando com pessoas e tendo que fazer aquela organização fluir para que o ambiente operacional, onde os fornecedores, concorrentes e os clientes, eles possam ter aquele impacto de, poxa, aquela empresa é uma empresa bacana. Aquela empresa, futuramente, no caso dos clientes, futuramente eu quero trabalhar naquela empresa. Então, é isso. Muito bem, uau, você foi fundo na tua pesquisa, Evelyn, né? Muito bom mesmo, parabéns, excelente trabalho, excelente apresentação.
O que você trouxe para a gente do experimento da fábrica, né, em Hawthorne, ele é bem emblemático, ele é um divisor de águas quando a gente fala de ambiente organizacional, de entender a importância do ambiente, do clima dentro de uma empresa, porque uma das constatações que marcam muito é assim, você falou a questão da iluminação, né? Que aí mudou a iluminação, mas viram que isso não era isso que era preponderante para melhorar o ambiente. Não era só a questão, claro, que trabalhar no escuro traz efeitos diferentes de trabalhar com luz ou luz demais. Mas que a gente foi observado nesse estudo que o simples fato de alguém dizer assim, olha, não tá boa essa luz. Entrava alguém na sala, mexia ali na lâmpada, fazia que estava trocando, mas não trocava nada, continuava tudo do mesmo jeito, mas as pessoas ficavam mais dispostas a trabalhar pelo simples fato de terem prestado atenção a uma solicitação delas. Então, quanto o fato de você se sentir percebido, se sentir atendido, né, faz a diferença. Acho que todos nós já vivenciamos isso em algum momento da nossa vida, né? Não só organizacional, na vida pessoal também. Fantástica a tua pesquisa, Evelyn. Obrigada. Parabéns. E vocês têm perguntas para ela? Eu só tenho um comentário. Vamos lá. Amiga, tu puxou o Edinaldo lá do fundo do baú. Eu puxei, saudade. Gente, é porque o professor Edinaldo, ele falou bastante sobre as teorias da administração, então voltou muito o primeiro período e é bem, bem legal isso, ver a gente rever isso de novo, né, e ser aplicado no indicador que... Ai, que legal, fantástico. Bacana, bem legal, gostei. Uau, gente. Aí, isso que você está trazendo, Zilene, é maravilhoso, porque assim, aí a gente vai ver, sabe aquela coisa chata que fala assim, poxa, tem que ficar lendo um monte de livro, tem que ficar lendo um monte de pesquisa. Faz sentido agora, né? Você entender, assim, quanto isso é definitivo para o comportamento. E comprova, né? Ler é muito importante, gente. Pesquisar é muito importante, estudar é muito importante. A gente, na vida de hoje, a gente tem que conseguir separar. É legal Facebook, redes sociais, Insta, agora tem TikTok, né? É legal, é importante a gente estar atualizado, mas assim, cara, nada substitui o teu upgrade está em cima daquilo que você pesquisa e lê. Parabéns para vocês todos. Olha, estou muito feliz com esses trabalhos. Apesar de ter sido igual, o trabalho dela complementou o meu. Exatamente. Vocês falaram do mesmo tema, sim, gente, porque é muito amplo, sabe, Jamison? São temas muito amplos. A gente, mesmo nas aulas, acho que teve hora que falou assim, gente, eu vou mandar, né? Porque se for falar, a gente fala de uma estatística, uma aula inteira, 2 aulas, né? Se for falar de efeito, consequência, causa, o que fazer, é bem amplo, né? Assim, vamos só imaginar o seguinte, trabalhar o clima organizacional na empresa. Cristina hoje precisa implantar um trabalho, beleza. Acho que é algo que eu vou levar uns 2 meses para começar a perceber algum efeito. Então, gente, vocês estão arrasando. É isso aí. Parabéns. Agora só falta a Ana. Então, cadê? Oi, tô aqui. Boa noite. Vamos lá. Boa noite. Boa noite, minha querida. Quanto tempo! Quantos séculos! Bom, o Jamison vai estar compartilhando aí, que eu tô no celular, tá? E, bom, me chamo Ana Paula, todos me conhecem, né? E o indicador que eu escolhi é o de satisfação no trabalho. Pode passar aí, Jamison. Bom, mediante as pesquisas que eu realizei, eu percebi que as empresas que investem em RH, elas possuem um desempenho muito maior do que as outras. E elas acabam satisfazendo tanto os objetivos da empresa quanto dos funcionários, né? Mas o que é satisfação no trabalho? Eu acho que todos nós já passamos por essa situação onde nós não estávamos motivados, onde havia alguma situação que nos deixava triste, que nem sempre nós acordávamos felizes para ir trabalhar, porque nós somos seres humanos e sempre tem isso mesmo. E aí eu fui tentar entender o que significa a satisfação no trabalho. E aí, a grosso modo, ele fala aqui que
é quando alguém está feliz no que faz e enxerga suas necessidades supridas, das mais simples, das mais complexas. Mas como é que eu vou entender que aquilo que está me deixando triste é uma necessidade minha? Que base eu vou ter? E aí eu verifiquei nas pesquisas que existe uma teoria das necessidades de Maslow. Pode passar. Jamison, por favor. Então, ele é um psicólogo norte-americano, onde a teoria dele é baseada numa pirâmide. E aí ele fala que o ser humano possui suas principais necessidades em forma de pirâmide. Na base estão as mais simples, necessidades fisiológicas, de segurança e sociais. E no topo, as mais complexas, autoestima e autorrealização. Aí, passa aí, por favor, Jamison, que a gente vai ver, dar uma olhada nessa pirâmide. E aí você percebe que lá em cima está a realização pessoal. E é uma questão totalmente pessoal nossa mesmo, de saber conseguir colocar o nosso objetivo, definir o objetivo realmente, o que nós queremos, o que nós precisamos fazer para que isso aconteça. E ele toca no assunto da moralidade, da criatividade, espontaneidade, solução de problemas. E aí logo abaixo tem a estima, que uma coisa que me chamou muita atenção, que um dos tópicos, um dos itens é a conquista. E aí eu fiquei pensando, conquista, como é bom nós sermos elogiados, sermos gratificados por alguma coisa que nós mesmos conquistamos, tanto na vida pessoal quanto na profissional. E isso é algo que faz com que a nossa autoestima se eleve, a gente faça com prazer, a gente faça aquilo de uma forma boa, a gente se empenhe mais ainda, né? E aí, no meio da pirâmide vem o amor e relacionamento, que fala sobre amizade, família. Logo após vem a segurança do corpo, do emprego, de recursos, da moralidade. E, por último, vem a fisiologia, que é a respiração, comida, água. Então, assim, a gente consegue perceber que todos precisam estar em um equilíbrio, pelo menos tentando falar a mesma língua, para que nós, como profissionais, possamos estar satisfeitos. Então, assim, eu não consigo ter uma vida profissional saudável se uma dessas áreas dessa pirâmide representada encontra em atrito com a outra. Então, assim, eu acredito, ao meu ver, professora, que nós precisamos procurar um equilíbrio e tentar andar junto, né? Pode passar, Jamison. E aí, na pesquisa, eu verifiquei que a gente consegue aprender a medir a satisfação dos colaboradores. E aí, eles me deram 3 itenzinhos, e um deles é o Índice de Satisfação dos Funcionários, o ESE. E geralmente quando esse item é aplicado, aí tá as três principais perguntas que precisam ser direcionadas aos funcionários, que é: quão satisfeito você está com o seu local de trabalho atual? A segunda pergunta é: o quanto o seu local de trabalho atual satisfaz suas expectativas? E o terceiro é: quão próximo é o seu local de trabalho atual do ideal? E aí o funcionário, ele precisa qualificar e dar uma nota de 1 a 10. E aí ele vai verificar como ele está se sentindo nesse local, se é regular, se é bom, se está ótimo. E esse primeiro item, ele serve como apoio para que a gente tenha, no final de tudo, uma base de como está essa satisfação do meu funcionário, né? E aí embaixo tem a formulazinha que é calculado, eu coloquei apenas mesmo para enfatizar, tá? E deixa eu só continuar aqui. E aí ele funciona o seguinte: quando é realizada essa equação, o valor final ele vai variar de 0 a 100. E aí em que o número mais elevado representa funcionários mais felizes e realizados. Automaticamente, o desempenho também bem melhor, né, e a produtividade. Contudo, se
esse cálculo resultar em um número menor que 66, então é hora da empresa revisar os benefícios, revisar os programas e verificar o que está acontecendo para que esses funcionários não estejam satisfeitos com o seu local de trabalho, né? Pode passar, Jamison. E aí eu sigo para o segundo item, que me ajuda muito. E aí a gente vai vendo que todos os trabalhos que foram apresentados, que eu estava assistindo, é tudo interligado, como a Lene mesmo falou. Eles se auto-interligam para a gente poder ter uma base real do que realmente está acontecendo. Bom, esse aí é o fator de absenteísmo, né? Essa fórmula ela é usada na gestão de pessoas. E aí, a gente vê aqui mais embaixo o cálculo da origem ao fator Bradford. Eu acho que é assim que fala, não sei. É o índice que define o quanto as constantes faltas de um empregado prejudicam a empresa e seus próprios colegas de trabalho. E aí ele dá também a formulazinha aqui. Ele fala que é necessário levar em consideração duas coisas principais: a frequência de faltas de um empregado e o número total de dias ausentes. E aí ele dá essa formulazinha para a gente. E mais adiante, pode passar, Jamison? Aí eu coloquei aí um exemplozinho de como pode ser feito esse cálculo. E aí o exemplo é: imagine um funcionário que faltou 5 vezes no período de um ano, sendo que cada falta durou 2 dias. Assim temos a equação: 5 vezes 5 vezes 10. Nesse exemplo, o fator é 250, e esse é o limite máximo aceitável. Acima disso, é indispensável que se chame o trabalhador para uma conversa aberta sobre o assunto e veja o que está acontecendo e está desmotivando. Então, assim, a gente vê que existem fórmulas, existem questionários, mas o diálogo, ele sempre tem que estar presente, né? Pelo menos é isso que deixou muito claro essa pesquisa que eu fiz. E aí ele fala mais adiante que se o índice passar de 450 é considerado elevadíssimo. Então, assim, esse índice é uma das ferramentas que nos ajudam também a chegar no parâmetro de como estão os meus funcionários dentro da empresa, como é que está o nível de satisfação. E aí eu vou para o terceiro item, Jimmy, que é a taxa de, eu acho que é churn dos empregados. É isso, professora? Deixa eu só ver o que você colocou aqui, tá? Do churn. Churn. Churn, né? Isso. É que nada mais é do que o cálculo do nível da rotatividade dos colaboradores, que entra também no que a Lene falou. Então, assim, aí a gente vai verificar como é essa rotatividade dentro da empresa. E ele dá também o cálculo aqui, tá? Ele é realizado com base no número total de demissões e no número médio de funcionários em determinado período. Geralmente é um ano de atividade. E aí ele fala que é o número total de demissões dividido por número médio de funcionários em determinado período. O ideal é que essa taxa dê em torno de 5%. Esse aí seria o aceitável. E números mais elevados devem ser analisados com atenção e liderança. Então, assim, além das fórmulas que eu apresentei aqui, esses 3 itenzinhos, existem outras variáveis. Existe sobre satisfação dos colaboradores com os benefícios oferecidos pela empresa, com a liderança, quem está liderando, se está apoiando, se é um bom líder, né? Com seus colegas, com seu ambiente de trabalho, como é o relacionamento, como é a comunicação. Então, assim, eu me ative nesses 3 itenzinhos que eu achei bem interessante. Tá, pode passar, Jimmy. E aí, mediante essa pesquisa, eu percebi que nós podemos sim colaborar para melhorar a nossa satisfação no trabalho, e não depende só da empresa. E eu tenho um exemplo muito, muito forte comigo mesma, a maioria do pessoal daí da faculdade sabe, que eu tinha um cargo muito bom,
eu recebia razoavelmente bem, porém eu não tinha um RH, eu não tinha um patrão presente, eu era o RH do condomínio, eu era o financeiro do condomínio, eu era tudo do condomínio. Tanto que até as aulas não conseguia assistir direito. E aí chegou num determinado tempo, que eu já tinha 4 anos dentro da empresa e que nada mudava, e aí eu cheguei e perguntei, é isso que eu quero para mim? Porque eu não tinha um relacionamento bom com o patrão, porque ele era muito ausente. Eu tentava equilibrar um relacionamento bom com os condôminos em si, graças a Deus eu conseguia, porém as respostas que eu tinha que dar em tempo hábil eu não tinha, porque eu não tinha essa resposta, né, dos meus patrões. Então, era algo muito estressante, era cobrança em cima de cobrança. E aí chega um determinado tempo que você se pergunta se aquilo é saudável para você, se é aquilo que você quer, mesmo recebendo bem. Então, assim, pelo que eu pesquisei aqui, não é só a questão financeira que pesa. É um todo. Você tem que andar em equilíbrio com... tem que estar saudável o teu ambiente de trabalho. Você tem que ter pessoas na tua equipe que te auxiliam realmente, que ambos se apoiam. E era uma coisa que eu não tinha. Então, assim, hoje eu pedi para sair, né, em fevereiro. Entreguei minha carta de demissão. E aí eu estou num outro emprego que não recebo a mesma coisa, é um cargo que eu exerço hoje, o cargo é menor do que eu exercia, né, antigamente, só que eu tenho uma estabilidade, eu consigo cumprir meus horários, eu consigo cumprir as minhas tarefas, eu tenho pessoas que me auxiliam, eu consigo falar a mesma linguagem e eu consigo ter um equilíbrio em tudo. Então, hoje eu consigo chegar em casa às 6 da noite e ficar com meu filho. Hoje eu consigo terminar as minhas tarefas e sair para almoçar 12 horas, o que eu não conseguia, que antes eu saía 4, 5 da tarde, eu ia almoçar, que era um absurdo. Então, assim, isso aí é muito relevante, é como a Evelyn mesmo falou, existe o equilíbrio, você tem que saber o que realmente vale a pena. E aí, tudo que eu li aqui, tudo que eu pesquisei, me lembrou muito do que aconteceu comigo. E hoje eu posso dizer que eu estou feliz. Estou feliz com o meu cargo, com a empresa que eu estou trabalhando, eu estou feliz com os meus colegas de trabalho. E existem situações que servem para você administrar e para você crescer. Então, não vai ser perfeito, não é 100% perfeito. Só que, quando você tem as ferramentas certas, você consegue satisfazer a si próprio e ser feliz no que você faz. Então, assim, só para finalizar, aqui fala um pouquinho sobre quando a empresa verificar que a satisfação no trabalho dos seus funcionários está muito baixa, ela tem que procurar verificar o que está acontecendo, começar a manter o ambiente de trabalho mais limpo, organizado, ter uma melhor comunicação interna, incentivar práticas de esportes, aprimorar o relacionamento de equipe, implementar programas de recompensas e aí determinar um período para que essa mesma avaliação seja feita novamente para verificar se melhorou, se não melhorou, se estagnou, e assim a empresa consegue ter uma base de como satisfazer tanto a ela mesma e aos funcionários trabalhar numa mesma linguagem e no mesmo nível. E é isso. Muito obrigada. Uau, pesquisas profundas, né, gente? Parabéns, viu? Olha, muito legal esse trabalho. E assim, Ana, você foi muito feliz em trazer para a gente a pirâmide das necessidades de Maslow, né? E assim, tudo que você colocou para a gente do trabalho, eu consigo enxergar assim, RH, como é que dentro de RH a gente enxerga? Primeiro, e foi colocado até, eu acho que foi comentado, não sei se foi a Zilene que comentou no trabalho dela, sobre a questão da base da pirâmide de Maslow, a gente tem as necessidades fisiológicas. Essa pirâmide dentro de uma organização, se o meu salário não é suficiente para eu me alimentar bem, para eu ter um local seguro para eu dormir à noite, para eu morar, para minha família se sentir segura, já começou daí, não é suficiente, não é lugar para mim. Eu posso até aceitar trabalhar lá por um tempo, pelo menos até eu conseguir sair do meu nível de sofrimento, porque eu estava desempregada. Mas depois de um tempo, assim, não dá para eu comprar bolacha para os meus filhos,
não dá para eu ter, sei lá, minha geladeira bem abastecida, que está na comida, água, abrigo, sono, não é suficiente. A gente passa a buscar segurança. Então, segurança no sentido de essa empresa me oferece estabilidade, eu me sinto bem, ou eu sou frequentemente ameaçado para não, enfim, né? Se você não fizer isso, você vai embora. Olha, ninguém dura nesse cargo. Já passamos todos nós por esse terrorismo, não é verdade? E, assim, tudo isso vai redundar na satisfação do trabalho que a Ana veio trazendo, né? Hoje, a maioria de nós, normalmente, com pessoas que já estão frequentando o ensino superior, a gente tem, nós estamos buscando muito mais a base, o topo da pirâmide, aliás, que é onde a gente busca estima, né? Eu estar satisfeito, foi bem mencionada a história de a colocação de você ter orgulho. Nossa, como é legal quando você diz assim, esse carro fui eu que comprei com meu dinheiro, com meu trabalho, né? Esse sapato fui eu que comprei com meu dinheiro, com meu trabalho, ou sei lá, qualquer coisa, esse fogão, esse sofá, coisas que são importantes para você, que você fala, ninguém me deu, né? Eu fui lá e comprei com meu dinheiro. A realização pessoal, que aí a gente passa a buscar, já é o nível que você estava falando, né? Do teu exemplo, o dinheiro já não estava mais sendo suprir as minhas necessidades, mas o que estava faltando, o buraco existia na questão de eu me sentir bem, de eu ter realização, de enxergar um teto para o dia seguinte, uma expectativa, um crescimento, enfim. Excelente trabalho, parabéns, viu? Muito bom. Obrigada, professora. Arrasou, gente, olha. Poxa, olha, quem não veio para nossa apresentação hoje saiu perdendo, não é verdade? Com certeza. Com certeza, perdeu a chance. Tanto em nota como em conhecimento, né, professora? E assim, o que vocês estão trazendo, que é a prática de vocês, é a percepção de vocês, e vocês já fizeram assim, estava na expectativa, mas falei assim, gente, está acontecendo, que show, né? Assim, vocês já fizeram toda a cisão com matérias que vocês viram em outros períodos, outras matérias, para a gente ver que assim, é tudo extremamente interligado, né? A gente tem um problema no ensino, que é lá no ensino fundamental, você é obrigado a estudar química, no fundamental, não, acho que no médio, né? Bom, eu tive, acho que na 7ª, 8ª série, você era obrigado a estudar sobre os maias, sobre decorar a tabela periódica, e naquela época eu pensava assim, que trem é esse? A forma como era passado, né? Eu falei, não quero ser química, para que eu tenho que estudar química? Mas hoje, na vida adulta, a gente sabe que química faz parte da nossa vida o tempo inteiro, né? Eu preciso entender que se estiver faltando vitamina C ou D no meu organismo, tem uma reação química que vai ou não vai acontecer, isso pode fazer mal para o meu corpo, para a minha saúde, enfim, isso é química, né? Saber que eu tenho que usar sabão para lavar a mão é uma reação química. Então, por que eu estou falando disso? Porque às vezes tem matéria que não faz sentido para você em determinado momento, você está cansado, você tem que ficar ouvindo aquele professor falar blá, 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 e ler esse livro, essa apostila, e agora vocês estão espontaneamente, vocês juntaram tudo, né? Foram trazer teorias de outras matérias, porque está tudo junto. E a complexidade de um profissional de sucesso, um profissional que vai à frente, está justamente nisso, né? Ele conseguir enxergar tudo que ele está recebendo de informação e transformar isso em resultado. Ai, nossa, tô feliz com vocês, gente. Arrasaram, uau, muito legal. Parabéns para todo mundo, olha. Vocês são the best. Valeu, professora. Best, realmente, assim, superaram todas as expectativas. Não sei se o professor Matheus estava acompanhando a gente o tempo inteiro, mas, enfim, uau, que bom. Eu quero que a nossa próxima apresentação eu tenha a capacidade, a honra de sentir o nervosismo presencial. Pois é, gente. É totalmente diferente, né? Mas sem dúvida alguma. Com fé aqui. Então, exercitando aqui, tudo é novo para a gente, né? Tá sendo tudo muito novo. Dizem que aquele jeito antigo vai demorar muito para voltar, mas eu sei que vai voltar. E assim, nossa, eu quero estar com vocês nesse momento também. Enfim, que bom que vocês pesquisaram mesmo, que bom que vocês trouxeram coisas, toda essa intersecção de informações, e é isso, gente, a gente se preparar, porque, na verdade, o que a gente tem ali apresentando na frente é aquilo que vocês fazem todo dia no trabalho, vocês podem ter certeza que onde vocês trabalham, tem pessoas prestando atenção em vocês e observando, né, como a gente está fazendo aqui.
Só que aqui viemos todos com essa mesma proposta. Na organização, tem gente que admira o teu trabalho e está olhando e fala assim, gente, eu vou fazer que nem a Zilene, um dia eu quero ser que nem a Ana, né? Poxa, isso que o Jamerson faz é fantástico. Quando eu crescer um dia, quem sabe eu vou ser promovido, vou ser igual a ele. Podem ter certeza absoluta disso. Né? Tem pessoas que estão se espelhando em vocês, no que vocês estão buscando, e isso os responsabiliza para continuar estudando, crescendo e fazendo, não dá para parar nunca, gente. Né? Então, se vocês achavam que a graduação era o teto, ia ser difícil, é difícil, não é fácil, mas tem que pensar já na pós, e na outra pós, e no mestrado, tem que ir para frente, não dá para parar nunca. E assim, professora, eu acho que eu posso falar por todos, lhe agradecer pela oportunidade, porque é algo muito novo. A gente elaborar slides e apresentar via vídeo é uma nova realidade e que nos fez, pelo menos para mim, me fez muito bem, porque eu pude entender certas áreas que acontecem no nosso dia a dia, no nosso profissional, que até então, para mim, aconteceu e pronto, não tem uma justificativa, não tem base para isso. E aí, quando a gente foi procurar, quando a gente foi buscar, a gente passou a ver com total clareza todo o nosso dia a dia, né, a nossa rotina. Então, muito obrigada, olha, parabéns pela sua iniciativa, por esse trabalho, e que a senhora faça mais assim, viu? Ai, que legal. Fico feliz também com o feedback, gente. Obrigada, viu? Mas, assim, só tá dando certo porque vocês estão juntos, porque vocês são show. Senão a coisa ia ser assim, papai, em 10 minutos acabar. Eu falei, agora, o que a gente fala, né? E, assim, tô tão feliz que por mim eu ficava até 10 horas da noite conversando com vocês. Mas é legal, gente. Depois eu quero ver de novo esse material, mas, enfim, vocês superaram. Parabéns para vocês. Que esse seja o caminho de vocês, é sempre superar mesmo, é sempre dar o seu melhor. Uau, vocês estão ouvindo? Tem gato miando aqui, né? Eu tô pra roubar esse gato. Tem 4 aqui, pode escolher. Meu Deus, eu tenho 2. Eu não paro de pegar, eu falo, eu não vou pegar mais gato, mas aí eu vejo um gatinho lá na rua, eu ponho no carro e venho. Pronto, a família cresce. Gente, então é isso, obrigada, boa noite para todo mundo. Obrigada, tá? professora. Enfim, não canso de dar parabéns. Nossa, eu vou dormir muito feliz hoje, viu? E até semana que vem. Obrigada, professora. Boa noite. Obrigada, gente. Tchau. Gente, tchau. Muito bom. Tchau, boa noite.